Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Portugal. Hoje vamos fazer o rescaldo da quarta jornada da Premier League. Vamos olhar ao melhor 11 da jornada, e depois ver as notas que tirei sobre cada jogo, olhar para a minha equipa e para os meus planos a curto prazo, o que é que eu planei fazer para a jornada 5, jornada 6. Um, mas vamos começar então por olhar à equipa da jornada. Então, a equipa da jornada é composta por dois membros da defesa do Sunderland, o Rolfs e o Mukiele. Conseguiram, obviamente, a clean sheet. O Mukiele consegue ainda contribuições defensivas e pontos de bónus. E o Rolfs consegue pontos de bónus e, para além disso, 6 defesas que lhe deram 2 pontos. Ele ainda levou o amarelo e mesmo assim fez 10 pontos. Depois temos o Van de Ven e o Romero no Tottenham, que também tiveram clean sheet. O Van de Ven inclusive marcou um golo e o Romero assistiu. Temos depois o Anderson, que para além da clean sheet conseguiu bónus e contribuições defensivas. E depois no meio campo temos o Zubimendi, que bisou na estreia pelo Arsenal, se não me engano. O Semenyo, que marcou, assistiu e teve 3 pontos de bónus. O Caicedo, que tal como o Zubimendi, se calhar surpreendentemente marcou. Ele é um médio bastante mais defensivo. Para além disso, 17 contribuições defensivas do Caicedo, que é mesmo muito. E teve então 12 pontos. O Foden também com 12 pontos e com contribuições defensivas. Temos depois o Bergval com um golo e uma assistência. E finalmente o avançado é o Haaland, que bisou no derby de Manchester contra o United. Conseguiu ainda os 3 pontos de bónus. O único outro jogador que conseguiu 10 pontos foi o Doku, mas a equipa já tem 5 médios e portanto ele não poderia estar neste 11. O jogador da semana é o Zubimendi. Olhando agora para as minhas notas sobre cada jogo e começando pelo Arsenal. Logo de início tivemos uma surpresa com o Declan Rice no banco. Jogaram no meio campo Odegaard, Zubimendi e Mikel Merino. O Odegaard acabou por sair lesionado bastante cedo, ele saiu aos 18 minutos com uma lesão no ombro. O jogo em si foi completamente dominado pelo Arsenal, não existe qualquer dúvida. O Forest tinha 0.07 expected goals aos 84 minutos, não me engano. Acabaram por conseguir 0.20, mas obviamente isto não é praticamente nada. E podemos ver aqui o Arsenal tem 5 grandes chances, 1.84 golos esperados, mais posse de bola, mais remates, mais passos também, que provavelmente indica que tiveram mais bola. Depois, sobre destaques, o principal destaque tem que ir para o Zubimendi, que se estreou, se não me engano, e estreia-se logo com um bis. O Eze, na sua primeira titularidade, assiste o Gyökeres, que voltou a marcar, e na realidade eu diria que são mesmo esses os destaques. Do lado do Forest não há nenhum grande destaque, eles basicamente não fizeram nada o jogo todo, trocaram de treinador a meio da semana. Não posso necessariamente criticar o Postecoglou por este jogo, ele tinha 3, 4 dias com a equipa. Nota também que o Murilo também saiu lesionado, há muitos jogadores que têm o Murilo. Ao início da tarde, tivemos o Bournemouth contra o Brighton. O Bournemouth ganhou este jogo 2-1. Foi um jogo que mereceram vencer. Eu diria que foram superiores ao Brighton. O Brighton foi criando pouco. O primeiro destaque é logo o facto de que o Baleba ficou no banco. E mesmo depois da lesão do Inchelwood, entrou o Ayari. Isto foi logo aos 3 minutos, portanto a ideia do treinador era mesmo descansar o Baleba. Ele depois acabou por entrar aos 66 e o da Kuiper também saiu lesionado. Portanto,
se tiverem estes dois jogadores, tenham cuidado e vejam se os querem manter na vossa equipa. O maior destaque do lado do Bournemouth tem que ir para o Semenyo, que marcou e assistiu, apesar do golo ser um golo de penalti, um penalti que nem é muito normal vermos marcar na Premier League. Foi assim uma falta cavada pelo Evan Nilsson, diria, mas a verdade é que o penalti foi marcado e o Semenyo converteu, e ele participa nos dois golos do Bournemouth. Do lado do Brighton, o maior destaque para mim foi o Yakuba Minte, que se mostrou bastante ativo. Ele assistiu o Mitoma para o golo e teve houve mais oportunidades do Brighton em que ele esteve envolvido. À mesma hora, o Palace recebeu o Sunderland num jogo que muitos treinadores com o free hit utilizaram para trazer alguns jogadores. Se trouxeram jogadores da defesa do Palace, à partida correu tudo bem, porque tiveram todos clean sheet. Se tiverem trazido um jogador como o Mateta, que era uma escolha muito comum, ele também está na minha equipa, tiveram um bocadinho mais de azar, ele não conseguiu marcar. Foi um jogo que o Palace dominou, como se esperava, e honestamente criaram o suficiente para abrir o marcador, mas não o conseguiram fazer. O Jeremy Pino teve duas boas oportunidades, o Mateta também duas, provavelmente. O Kamada tem dois bons remates de fora da área. O maior destaque do lado do Sunderland provavelmente vai mesmo para o guarda-redes, que fez uma exibição muito boa. Ele está no 11 da jornada, tem aqui uma classificação de 9.2 e o prémio de homem do jogo do SofaScore. E de facto fez 6 defesas, algumas com um índice de dificuldade bastante elevado. Do lado do Palace, se calhar o meu destaque vai para o Jeremy Pino, que esteve bastante presente. A verdade é que o Kamada também esteve e só há um lugar neste ataque, porque o outro lugar é do Sarri quando ele voltar. Portanto, estou curioso para ver o que é que acontece com esta frente de ataque. Ainda à mesma hora tivemos outro 0-0. Esta jornada teve muitas clean sheets, metade das equipas tiveram clean sheet. Desta vez no jogo entre o Everton e o Aston Villa. Os 11 foram os esperados, diria. O Tielemans saiu ao intervalo, portanto, eu penso que ele tenha saído com uma lesão. Tenham atenção às notícias durante a semana. Foi um bom jogo do Everton. O Everton mereceu ganhar e mais um mau jogo do Aston Villa. Estas duas equipas de facto estão em momentos de forma muito diferentes. O Everton merecia ter saído deste jogo com a vitória. O meu maior destaque do lado do Everton é provavelmente o Grealish, que continua endiabrado. Ele fez um jogo muito bom, criou algumas oportunidades para o Everton. Do lado do Villa não tenho qualquer destaque, uma exibição horrível. Eles neste momento são a segunda pior equipa a nível de golos esperados na Liga e já vamos na quarta jornada, portanto não é propriamente algo a ignorar. Tem um jogo fácil para a próxima semana, mas se tiverem jogadores como o Morgan Rogers ou o Ollie Watkins, provavelmente é a altura de começarem a pensar o que é que vão fazer com eles depois da jornada 5, ainda que o calendário continue favorável, mas pensem sobre o assunto porque esta equipa do Villa de facto não tem praticado um futebol nada positivo. Mais um jogo às 3 da tarde e mais um jogo que estava quase para acabar com 0-0. O Fulham acabou por ganhar com autogol aos 94. Os 11 foram os 11 esperados, diria. O Josh King continua com a sua titularidade, apesar de ter saído relativamente cedo. Ele saiu aos 60 minutos para entrar o Smith Rowe. Atenção que o Daniel James saiu com uma lesão. Ele entrou aos 77 e depois saiu aos 89. Provavelmente não há muitos treinadores com o Daniel James na equipa, mas ele saiu lesionado. É a primeira vitória do Fulham esta época. Chega com um autogol aos 90 mais 4 e honestamente provavelmente o Leeds merecia ter saído deste jogo com um empate.
Acho um resultado um bocadinho injusto, mas de facto foi o que acabou por acontecer. Um, o meu destaque a nível de jogadores vai para o Kevin. O Kevin entrou aos 76 minutos e ainda assim foi a tempo de criar algum perigo. Tem aqui duas tentativas de drible com sucesso, um passo decisivo. Ele entrou e notou-se bastante essa entrada do Kevin mudou um bocadinho o jogo, portanto é um nome a ter em conta. E são estas as minhas notas sobre este jogo. O último jogo das 3 da tarde é o Newcastle contra o Wolves. Este é um jogo com os relativamente normais. O Voltemade fez a sua estreia e o Wissa tem um problema no joelho, portanto é normal que ele não estivesse disponível para este jogo. O Newcastle deixou jogadores como o Elanga ou o Luís Ol no banco, mas não é propriamente uma surpresa. E o Wolverhampton deixou o Arias no banco também. Pode ser uma nota a tirar sobre este jogo, sobre o 11 do Wolves. Sobre o jogo em si, o jogo começou praticamente com uma oportunidade do Wolves por parte do Rodrigo Gomes, mas a verdade é que o Newcastle se superiorizou de forma relativamente rápida e manteve o controle do jogo praticamente inteiro. Um, o jogo provavelmente merecia ter ido para intervalo com mais do que um gol de vantagem do Newcastle. O Voltemade marcou aos 30 minutos, mais ou menos, aos 29 minutos, está aqui em cima, num gol de cabeça após um cruzamento do Jacob Murphy. E o meu destaque a nível dos jogadores do Newcastle para este jogo é precisamente o Voltemade, que estreia-se a titular. Participou em praticamente tudo o que a equipa criou. Aliás, depois de ele ter saído, ele saiu aos 65 minutos. O Newcastle praticamente não criou nada. Se nós virmos aqui o gráfico do jogo, vemos que de facto o jogo começou a ficar um bocadinho mais equilibrado. E eu acho que se deve muito à saída do Voltemade. E do lado do Wolves, o meu maior destaque é o Rodrigo Gomes. Ele acabou por não marcar, mas teve algumas oportunidades. E honestamente, se ele mantiver o nível deste jogo, vai acabar a época com algumas contribuições para golo e possivelmente vai entrar no radar da seleção, porque ele esteve mesmo muito ativo e eu gostei muito do jogo dele. Tivemos também o West Ham a receber o Tottenham num derby da capital inglesa. Um, o Tottenham ganhou este jogo 3-0 e eu acho que é um resultado um bocadinho pesado para o West Ham. A primeira parte foi relativamente equilibrada, como podem ver. Um, no entanto, o Tottenham entrou na segunda parte praticamente a marcar um gol de canto do Pape Matar Sarr e depois fez mais dois golos em 15 minutos e o jogo ficou 3-0. O Souček é expulso também nessa altura, aos 54 minutos, e o jogo descambou completamente para o West Ham. O Tottenham mereceu ganhar, atenção. Só acho que este resultado de 3-0 se calhar é um bocadinho pesado para o West Ham. Do lado do West Ham, o meu destaque se calhar vai para o facto de que o Paquetá jogou a falso 9 e o treinador, o Graham Potter, deixou o Callum Wilson e o Fulkrug no banco, utilizando o Paquetá a falso 9, não é propriamente a decisão mais esperada, pelo menos eu não esperava que isso acontecesse. Do lado do Tottenham foram bons jogos do Porro e do Kudus. Eles não têm contribuições para golo, mas eles de facto para mim foram os dois jogadores com exibição mais positiva. E ainda destacar que as bolas paradas defensivas do West Ham são absolutamente horríveis. Se não me engano, todos os golos nascem de bolas paradas defensivas do West Ham ou de bolas paradas ofensivas do Tottenham. Portanto, cuidado com esta equipa do West Ham que defensivamente é muito, muito limitada. O dia de sábado terminou depois com o Brentford-Chelsea.
Mais um jogo com surpresas no 11. O Chelsea deixou o Cucurella no banco para jogar com o Joe Relato e o Fofana começou a extremo direito, não é propriamente esperado. E também, se calhar, a estreia do Buonanotte, número 10. Sabemos que o Palmer está lesionado, mas são os primeiros minutos dele, portanto, de certa forma, são uma surpresa. Do lado do Brentford, a maior surpresa para mim foi o facto do Dango ter ficado no banco. Ele acabou por entrar aos 73 minutos, mas não é algo que eu esperava antes deste jogo. O Chelsea foi superior. Pelo menos tiveram mais bola, mas para além da bola também acabaram por rematar mais. De facto, os golos esperados são idênticos, mas o Chelsea foi superior neste jogo. Um, o Brentford abriu o marcador com um gol de contra-ataque do Chad, que fez uma exibição muito boa. E depois o Chelsea acabou por ter algumas dificuldades, se calhar, até à entrada do Cole Palmer, diria. O Cole Palmer marcou um gol que foi uma boa finalização. O primeiro gol de bola corrida desde janeiro, se não me engano. E depois marcaram o segundo golo com um bom golo de fora da área do Caicedo. O meu maior destaque do lado do Brentford é claramente o Chad, que fez uma exibição muito boa. Do lado do Chelsea, provavelmente é o Cole Palmer. E o que é que deu ao Maresca para rodar a equipa desta forma? Acaba por deixar aqui 2 pontos que possivelmente teria conseguido com um 11 mais forte. E de facto acaba por empatar aqui antes do início das competições europeias. No início de domingo tivemos aquele que se esperava ser o maior massacre do fim de semana e de certa forma foi. Se nós olharmos a estas estatísticas, o Liverpool teve 81% de posse de bola, 2,65 golos esperados, 27 remates, 13 cantos. Portanto, foi um jogo de facto. Olhando a este gráfico, vemos o absurdo que foi o domínio do Liverpool. E ainda assim, o melhor jogador do jogo foi o Van Dijk. Para o SofaScore, obviamente. Destaques: o Frimpong voltou a jogar, ele não foi titular, mas entrou aos 87 minutos para ganhar alguns minutos, ganhar alguma rotação depois da lesão que teve. E o Kerkez saiu lesionado. Do lado do Burnley foi um jogo com um 11 relativamente esperado. O Liverpool, apesar de tudo o que criou, foram mesmo muitos remates. Eles não criaram assim tantas oportunidades flagrantes. Eles têm 3 grandes chances em 27 remates e o guarda-redes do Burnley só faz 3 defesas. Portanto, houve muitos remates fora da baliza. Um, o Salah volta a marcar nos descontos de penalti. Ele foi o meu capitão e de facto uma sorte tremenda isto ter acontecido. Já não é a primeira vez, a semana passada tive o Bruno Fernandes também, já tinham havido outras semanas com o Salah. De facto tenho tido mesmo muita sorte e honestamente eu continuo a considerar tirá-lo da equipa porque ele tem feito muito pouco. E de facto tem sido salvo por golos caídos do céu. Desta vez um penalti, já tinha existido outro penalti e tinha havido um jogo também a que ele marcou nos descontos. O meu maior destaque se calhar é mesmo esse. O que é que se passa com o Salah? Porque é que o Salah não tem a influência que tinha o ano passado? É por causa dos novos reforços, do Virus e do Ekitike, por não estar a jogar com o Trent também, mas de facto é algo a ter em conta e eu acho que é difícil manter este número de contribuições para golos se continuar a jogar o que tem jogado até agora. E o fim de semana terminou com o Derby de Manchester, em que o City atropelou o United. O City mereceu ganhar este jogo sem dúvida alguma. A nível de golos esperados, mais chances. E honestamente, a estatística diz, se calhar, que o United até jogou alguma coisa, mas muito desta bola, muito deste perigo, vem
na segunda parte, depois de estar a perder por 3-0 já. O United foi muito frágil, um, principalmente no início da segunda parte, em que sofrem os dois golos. O Haaland estava a causar bastante pânico à defesa do United. Um, o melhor jogador do jogo provavelmente é mesmo o Haaland, que pisou. O Doku também fez um bom jogo. Ele fez 2 assistências, mas criou mais do que isso. Houve mais, pelo menos 2, 3 oportunidades que eu me lembro dele ter criado para além dos golos. O Haaland é um ponta de lança de classe mundial, teve muito bem na pressão também. 2 golos, uma bola ao poste, mais remates à baliza. De facto, hoje o City foi bastante superior ao United. Sobre o resultado da minha equipa, tive 2 guarda-redes em clean sheet. Os pontos vieram das defesas que têm. 3 clean sheets na defesa. Existiram 10 clean sheets esta jornada, portanto, muitos de vocês provavelmente têm um número idêntico. O Van Dijk conseguiu ainda 2 pontos de bónus, o Van de Ven também, e para além disso marcou um golo. O Chris Richards tem apenas a clean sheet. Depois no meio campo temos o Salah, que escolhi como capitão e que era a escolha mais lógica para capitão. O Liverpool massacrou completamente o Burnley, mas de facto o Salah, quanto mais o vejo a jogar, não passa ao teste. Voltou a ser salvo por um gol de penalti aos 90+4, mas a verdade é que é ele que bate os penaltis e é por isso que nós queremos batedores de penaltis na nossa equipa. Portanto, eu tenho aqui o Salah, o Mateta, o Semenyo, o Bruno Fernandes, o Oli Watkins. O João Pedro possivelmente até pode bater alguns, mas na realidade, quando não está o Cole Palmer, é o Enzo que costuma bater. Temos depois Bruno Fernandes, que tem apenas 90 minutos sem quaisquer outros pontos. O Semenyo com um golo e uma assistência e 3 pontos de bónus. O Elliot Anderson, que conseguiu finalmente as contribuições defensivas depois de 3 jornadas com 11, se não me engano. O Mateta, que infelizmente falhou algumas oportunidades, ele podia ter marcado esta jornada. O Oli Watkins nem as oportunidades teve, infelizmente. E depois o João Pedro com uma assistência e 2 pontos de bónus. O Nico Williams fez 0 pontos com amarelo e 3 golos feridos. O Esteve teve contribuições defensivas, o que é positivo. A jogar contra o Liverpool é relativamente esperado. E o Sarr, nós já sabíamos que ele não ia jogar. Foi este o resultado, 78 pontos, numa jornada em que a média de pontos foi 63, que me permitiram subir aproximadamente 900 mil lugares para ficar aqui em 1 milhão. E neste momento estou no top 10%, que é bastante positivo. Espero que continue esta trend, porque eu tenho vindo a conseguir subir a lugares todas as jornadas. Admito que com bastante sorte. Esta jornada, penalti do Salah nos descontos. Jornada passada, penalti do Bruno Fernandes nos descontos. Na jornada anterior, já nem sei se foi um penalti, não foi porque foi só uma assistência, mas acho que também só chegou nos descontos. Portanto, eu tenho tido mesmo muita sorte com o capitão. Provavelmente já tive aqui uns 20 pontos que foram com uma escolha de capitão em que tive alguma sorte. Relativamente aos planos que eu tenho para a minha equipa, neste momento a maior parte dos planos que eu tenho é só controlar os preços da equipa. Tenho o Sarr lesionado, ele não vai jogar o próximo jogo garantidamente, segundo o treinador, e tenho o Salah e o Bruno Fernandes a ocuparem bastante orçamento para aquilo que eles estão a oferecer a nível de jogo. E depois tenho o Oli Watkins, que não tem feito uma boa época de todo. O Aston Villa ainda não marcou qualquer gol, se não me engano. Outros potenciais problemas. O Nico Williams é defesa para uma equipa do Ange Postecoglou. É muito improvável que eles mantenham a solidez defensiva do ano passado, mas quem sabe o Ange
tenha uma filosofia diferente e se adapte ao plantel, e não seja um treinador teimoso como se calhar o Ruben Amorim, que chegou ao United, manteve o sistema e não interessa se corre bem ou mal, ele só quer o sistema, o sistema, o sistema. Possivelmente o Ange não vem com essa arrogância. É uma questão de ir acompanhando. Mas a verdade é que Salah e Bruno Fernandes jogam em casa, batem penaltis. Nico Williams joga contra o Burnley, Ollie Watkins joga contra o Sunderland. Não é necessariamente o maior risco não fazer qualquer transferência nesta jornada. Depois tem o Sarr, que não vai jogar. Olhando aos preços neste momento, podemos ver que é esperado que o Vicário suba de preço, o Raya, o Salah, surpreendentemente está próximo também de subir, tal como o Matty Cash, o Gay, o Isaac, o João Pedro, o Paquetá. E depois, a nível de descidas, temos o Ollie Watkins, que deve descer de preço esta noite, o Alaina, que se lesionou, o Jiménez, que tem sido banco do Rodrigo Muniz, Jared Bowen, que continua sem marcar, o Diouf, que de facto o West Ham não tem tido um bom início, e talvez ainda apareça alguém na segunda página, não aparece. Temos aqui as previsões para o dia de hoje: Vicário a subir, Watkins, Jiménez, Aina, Bowen, Diouf, Rutter e Adingra a descer, e provavelmente o Evan do United também. Ele teve alguns minutos na pré-época, mas entretanto não tem jogado muito e portanto é normal que isso aconteça. Surpreendentemente, há imensos treinadores, se calhar não são imensos porque isto é o início da jornada 5, mas há imensos treinadores que estão a vender o Semenyo e o Haaland, eu não sei bem, mas eu acho que isto não diz nada, isto é simplesmente o início da jornada. Mais ideias. Eu gostava de alguma forma, se fosse possível, de ir Salah para Cole Palmer e Ollie Watkins para Haaland. Provavelmente isso é possível, mas não só com as duas transferências. Eu precisava de ir buscar mais uns pozinhos a outra transferência. Eu acho que provavelmente vou manter-me sem fazer qualquer transferência esta jornada, porque honestamente os dois jogadores mais próximos que eu tenho de baixar de preço na minha equipa são, e isto também é um bocadinho indicativo da performance deles, são Watkins, Nico Williams e Elliot Anderson. E depois tenho também ali o Sarr, mas o Sarr está muito longe. A questão é, o Nico Williams joga contra o Burnley, o Ollie Watkins joga contra o Sunderland. Eu vou vendê-los esta jornada. Para mim não faz sentido. O objetivo do jogo não é ter o plantel mais valioso, é fazer o número máximo de pontos. E eu acho que me dá mais vantagem ter mais uma free transfer do que estar a gastá-la com dois jogadores com adversários tão fracos na próxima jornada. Se calhar não pontuam, mas a verdade... O próprio Elliot Anderson é o outro, também joga contra o Burnley, portanto não tem muita lógica. Por algum motivo o Salah está a subir de preço, que é honestamente impressionante, e portanto até que ponto é que faz sentido vendê-lo? E a outra questão é, ele continua a marcar. Se eu preferia ter o Haaland, neste momento preferia, mas o Haaland vai jogar contra o Arsenal. E de facto, como eu planeio utilizar o Free Hit para o jogo contra o Burnley, não faz muito sentido estar a comprá-lo para o jogo contra o Arsenal. Então acho que faz mais sentido provavelmente manter o Salah contra o Everton. Ainda outra questão é, será que eu vou mesmo utilizar o Free Hit na jornada 6? Isto porquê? Eu tenho dois jogadores do Forest que vão jogar contra o Sunderland em casa.
nessa jornada. E vou ter três transferências, então é possível utilizar essas transferências para de alguma forma contratar jogadores do City. Por exemplo, o Salah pelo Reinders e o Mateta pelo Haaland deve ser possível. Se não for possível, seria possível com a terceira transferência, certamente. Então, ainda estou aqui a considerar, será que mantenho o plano de utilizar o free hit? Porque depois, o que é que isso me permite fazer também? Não vou utilizar o free hit, mas depois tinha o Haaland contra o Burnley. E posso utilizar o triple captain no Haaland contra o Burnley, que é provavelmente uma das melhores jornadas da primeira volta para o fazer. Obviamente, eu estou a gravar este vídeo no domingo ainda. Falta Champions, uma semana toda pela frente, podem haver lesões. Eu não gosto de me comprometer com transferências tão longe da deadline. E a deadline da próxima jornada é no sábado, nem sequer é na sexta-feira. Portanto, tenho muito tempo para ouvir notícias, ver mais futebol, especialmente os jogos europeus, e perceber qual é que é o melhor caminho daqui para a frente. Novamente, o meu objetivo não é ter o plantel mais valioso possível, é só tentar marcar o máximo de pontos possível. Então, eu não vou vender um jogador como o Ollie Watkins a jogar contra o Sunderland porque ele vai perder 0.1 e honestamente se calhar eu acho que ele o perde mesmo hoje. Veremos se ele não o recupera durante a semana, mas eu acho improvável que isso aconteça porque de facto os treinadores têm estado bastante desiludidos com o Ollie Watkins. Por hoje é tudo. Muito obrigado novamente a todos os que têm assistido aos vídeos. Se puderem, subscrevam o canal e deem like no vídeo para o vídeo chegar a cada vez mais pessoas e continuar a motivar a fazer mais vídeos. Possivelmente um dia monetizar o canal. Se quiserem assim informação mais diária, sigam-me no Twitter, especialmente em que eu posto praticamente todos os dias, ou tento ir postando todos os dias, fazer reposts de informação interessante também. No Instagram não publico tanto, mas vou publicando quando publico vídeos, se quiserem saber quando é que eu vou publicar um vídeo, etc. E é tudo. Muito obrigado por assistirem ao vídeo novamente. Espero que tenham gostado e espero que tenham uma ótima semana. Muito obrigado.